Boa noite a todos. Parabéns, pessoal que tem cantado aqui do coral, pelo empenho, pelo esforço. Parabéns pelo empenho, parabéns pelo cenário. Isso nos lembra realmente o que é uma data tão especial. E é sobre isso que eu vou falar hoje um pouco, né? Que é algo que vocês já sabem, que se ouviu e que todos os anos se ouvem sobre o Natal, assim como a Páscoa. Hoje eu quero ver com vocês algumas lições sobre o que o Natal nos ensina. A gente repete e conta a mesma história todos os anos. Porém, esse é um movimento de Deus para fazer a gente lembrar as coisas que são essenciais no cristianismo, para a gente trazer isso para a nossa vida. Então eu quero meditar alguns trechos da palavra de Deus e tentar tirar nessa história do Natal algumas lições, pelo menos 3 lições. E o primeiro texto está em Lucas capítulo 2, de 1 a 7. Se você pode abrir sua Bíblia, ligar seu celular, seu tablet, ou está aí na tela para quem não tem como acompanhar. Aí diz o seguinte, capítulo 2, de 1 até o 7. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele, José, foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Querido Pai, diante desse texto te pedimos que abra a nossa mente, abre nosso coração, abre a nossa percepção, nosso entendimento espiritual e fala conosco aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Revela, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? A primeira lição que eu quero destacar para vocês é muito simples. Deus está no controle. Às vezes passamos por certa circunstância da vida que perguntamos: onde está Deus? E Deus está no controle. E a história do Natal vai revelar exatamente isso. Deus está no controle. A Bíblia vai nos ensinar que as profecias, as interpretações do Velho Testamento, diziam que Jesus, o Messias, iria nascer na cidade de Belém. Só que Maria e José viviam na cidade de Nazaré. Eles não viviam em Belém. E aí sai um decreto de César Augusto, o imperador romano, lá em Roma, que coloca um prazo determinado para que todas as pessoas do Império Romano pudessem passar por um censo, por um recenseamento. A coisa mais natural era que o censo acontecesse como acontece hoje aqui, né? Onde a pessoa que faz o censo, ela vai à sua casa. Mas como eles não tinham essa estrutura, pediram para que as pessoas fossem se alistar naquilo que parecia ser um cartório naquele tempo. Então César Augusto tomou essa decisão que parece ser completamente estranha, onde cada um tem que ir no cartório na cidade do seu nascimento. Aí se vê sair Maria e José de Nazaré, ela já no final da gravidez,
viaja para a cidade de Belém, porque Deus estava no controle. O que se aprende nesse texto é que a lei era de César, mas o decreto era do Senhor. Que não era uma coincidência, mas mostra que Deus está no controle e cumpriu a sua palavra. Lá no Velho Testamento, no livro de Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, diz assim: Mas tu, Belém, Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Então essa era a profecia do Velho Testamento. E aqui dá para ver que foi um trabalho de Deus. O que dá para aprender é que o Senhor está no controle. Ele está no controle da minha vida, Ele está no controle da sua vida. Você não vai viver um dia a mais daquilo que Deus preparou para você. Ainda bem que não sei quando vou morrer, né? Nem você, para ver como Deus faz as coisas, as coisas bem feitas, né? Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, você não precisa abrir a Bíblia, nem vai aparecer ali, diz que o sopro da vida, ou seja, o Espírito volta para Deus. Até a tua respiração, ela é emprestada. O sopro da vida foi dado por Deus, por isso que Ele está no controle. A Bíblia diz que Deus sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça, porque Ele está no controle. Apesar que para alguns é muito fácil, né? Pega o caso do Tiago aí, né? Aí não tem nenhum problema para contar os fios, né? E eu não sei quantos fios de cabelo eu tenho, mas Deus sabe. Então imagina como Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle do seu patrão. Deus está no controle do que está acontecendo nessa terra, nesse mundo. Então a primeira lição que eu queria que você guardasse na sua mente é que Deus é soberano, Ele é o Senhor do céu e da terra, Ele está no controle. A Bíblia diz que em Apocalipse que o livro da história está na mão do Senhor e que a história que teve um começo, ela vai terminar. Assim como todo o universo, todos os seres humanos vão prestar contas a Deus, porque Ele continua no controle. A segunda lição que se aprende nesse texto é que achar um lugar para Cristo vai envolver um conflito e uma decisão. Está aí no versículo 6 e 7 da sua Bíblia. O 6 diz assim: enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Quando a gente lê essa história, às vezes a gente perde a percepção de que não tinha lugar para Jesus. Mas o problema aqui é o mesmo que acontece na minha vida e na sua vida. Aqui não havia maldade, tá? Simplesmente tudo estava ocupado mesmo. Não sei se já aconteceu com você de ir para algum lugar, procurar um lugar, um hotel ou uma pousada e tudo está lotado. Tá? Quantos já tiveram que dormir dentro do carro ou dormir na rodoviária e até dormir no chão? Nos aeroportos isso já é meio comum, né? Na troca de avião, perca de avião e assim por diante. Mas não há nada de maldade, simplesmente porque está tudo ocupado. Foi exatamente isso que aconteceu com Maria e José naquele tempo. Eles bateram numa hospedaria. Nós poderíamos chamar de pousada, né? E estava ocupado. Daí bateram numa outra hospedaria, também estava ocupada.
E naquele tempo do recenseamento, as famílias estavam recebendo os seus parentes de longe e muitos deles estavam hospedados em suas casas, por isso que estavam ocupadas. E aí não tinha lugar para Maria e José. Jesus estava para nascer. Aí creio que uma pessoa de bom coração deve ter oferecido a estrebaria. Eu posso deixar os animais lá fora e vocês ficam aqui e dormem aqui. E aí começou o trabalho de parto de Maria. Certamente aquela família ajudou no parto, porque alguém tinha que ajudar. E aí nasceu a criança. Imagino que devem ter improvisado, pegaram a manjedoura, aqui a gente chama de coxo, né? Onde que os animais comem, e improvisaram um berço e colocaram Jesus ali no coxo. Aqui é uma lição muito interessante para a minha vida e para a sua vida, nessa história aqui. Toda vez que Jesus bater a porta do seu coração, toda vez que a gente quiser viver o cristianismo verdadeiro, que tem a essência, a gente vai aprender a enfrentar um conflito e vai ter que tomar uma decisão. Porque naturalmente tudo já está ocupado nas nossas vidas. Tua agenda já está ocupada, tua vida já está cheia, teus compromissos já existem, as tuas lutas do dia a dia já estão lá. Eu não tenho lugar para Jesus. Creio que muitos de nós têm até um carinho, um apreço por Jesus. Tenhamos até um respeito por Jesus. Mas não temos uma experiência viva com Ele de poder, de graça, de manifestação da sua presença em nossa vida, simplesmente porque tudo está ocupado, está cheio. E aí tem um conflito. O conflito é, o que eu vou tirar na minha vida para priorizar o Senhor Jesus no meu coração? É interessante que a gente só mexe nas prioridades da vida quando a gente leva uma trombada com a vida. Por exemplo, quando dá um piripaque e você vai parar no hospital e alguém diz assim para você, olha, você vai morrer. Se você não mudar sua rotina, você vai morrer. Aí a gente vai, sai, angustiado, e agora eu vou mexer na minha agenda. E a pessoa faz isso, né? Vai mexer na vida dela. Aí uns tempinhos, o que acontece? Tudo fica ocupado de novo e você volta para o hospital morrendo outra vez. Gente, é isso mesmo. É isso mesmo. Se nós não tiramos tempo para Deus, gente, é uma luta até nós tirarmos aquele tempinho para orarmos, aqueles 5 minutos, para levantarmos antes de manhã. Para levantar antes de manhã parece que o sono é mais pesado, né? Se eu tiro um tempo para orar. Se eu não tiro tempo para orar, parece que até perco o sono. Eu tenho essa experiência. De noite eu não... tem noite que eu perco o sono. Começo a orar, é um instante para dormir. Que coisa, que luta que a gente tem. Tirar tempo para Deus, para ler a palavra, tirar tempo para orar. Tá? Parece que tudo está ocupado, tudo está ocupado. O Senhor só vai entrar no nosso coração, só vai fazer diferença. O cristianismo só terá sentido para você se você tiver a coragem de enfrentar o conflito e dizer, Jesus, é prioridade na minha vida, e tomar uma decisão de convidar Jesus para morar na nossa vida. E o interessante é que quando Jesus entra, nem sempre a vida está arrumada. Quantas pessoas já dei abismo ligado e no final a gente pede aquelas perguntas, onde é que você está, tal, o que impede você tomar uma decisão para Jesus agora? Tu sabe, eu tenho que arrumar umas coisas na minha vida, tenho que decidir isso, tem que resolver aquilo, tem gente que pensa assim,
Eu quero Jesus na minha vida, mas primeiro tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, tem que resolver aquilo outro. Isso não vai deixar Jesus entrar nunca na sua vida. Nunca. Agora, apesar de só existir uma estrebaria, Jesus entrou naquele lugar. Jesus entrou numa estrebaria. E às vezes a nossa vida é uma estrebaria. E é isso que Jesus quer. Ele quer do jeito que você está. Você não deve mudar nada. Eu tenho que acertar isso, eu tenho que... Nada. É assim. Olha o exemplo aqui. Jesus nasceu numa estrebaria. E ele quer entrar no coração das pessoas que acham que a vida dela precisa um monte de coisa para ser acertado. Aceita Jesus, depois ele vai falar para você o que ele tem que fazer. Vocês já foram numa estrebaria? Tem um cheiro estranho numa estrebaria, né? Um cheiro que incomoda o nosso nariz, né? E Jesus estava lá, numa estrebaria. Gente, às vezes a nossa vida está uma estrebaria. Acho bonito porque Jesus entra na vida da gente do jeito que a gente está. Ele encontra a gente aonde a gente está. E a estrebaria não fica do jeito que está. Porque quando ele entra, ele começa a fazer uma revolução na nossa vida. Mas é ele que tem que fazer, não sou eu. Ele começa a trabalhar o nosso coração, ele muda o sentido das coisas. O coxo vira um berço. A estrebaria vira um lugar mais sagrado da história. Ele muda a visão da realidade. E sabe por quê? Porque ele faz o nosso coração a morada dele. E aí ele faz a diferença da nossa vida. Se você quer ter uma experiência do poder de Deus na sua vida, você vai ter que abrir espaço na tua vida para Jesus. Isso vai envolver conflito e decisão. Ninguém vai ter essa experiência com Jesus sem vencer esse conflito e sem tomar uma decisão de colocar Jesus em primeiro lugar. Aliás, a Bíblia ela tem um princípio, né? Básico, que é buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que a gente faz? A gente busca tudo. Depois se tem alguma sobra, eu dou para Jesus. A gente faz o contrário. A terceira lição e última está nos versículos 8 a 14. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando nós estávamos cantando a canção antes sobre Hosana, é exatamente isso. Hosana nas alturas. Eu estava pensando exatamente nesse trecho, nesse momento especial que os anjos vieram falar com os pastores. Então a terceira lição fala do louvor do céu. Os anjos louvaram a Deus. Aqui se pergunta, por que os anjos louvaram a Deus? A gente até aceita, a gente entende. Os anjos, é o serviço deles, é o lugar deles. Mas por que será que eles louvaram? A gente precisa se fazer essa pergunta, né? Porque os anjos viram o Criador tomando forma de criatura.
havia uma grande pergunta no céu por parte dos anjos. Como é que Deus pode salvar o homem? Como é que Deus pode salvar o homem? Os anjos faziam essa pergunta. Por quê? Porque Deus é santo e ao mesmo tempo Ele é justo. E no céu não tem lugar para pecado. Nós somos pecadores. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, como é que Deus podia salvar o homem? Jesus se esvazia da sua glória junto ao Pai para caber na forma humana. Eu não sei o que vocês entendem quando você fala essa expressão bíblica, Jesus se esvazia da sua glória. Jesus estava na presença do Pai, estava no céu, no paraíso, tá? Estando ali sendo louvado, adorado pelos anjos, querubim, serafim, e ele se esvazia, ele abandona tudo aquilo lá, e ele vem de forma humana para poder nos salvar. Por isso que ele nasce de uma mulher, se torna em forma humana para poder fazer algo especial para nós. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então Jesus se esvazia da sua glória junto ao Pai para caber da forma humana. E aí os anjos entenderam que ele estava fazendo o seu ato salvador, o ato de salvação. Os anjos começaram a explodir de louvor, explodir de gratidão a Deus por entender que o Senhor estava operando, providenciando salvação de uma maneira milagrosa. A Bíblia fala que o céu inteiro entrou em louvor, não foram só os anjos. A Bíblia fala de milhões e milhões de anjos. Às vezes a gente usa a expressão milhares, não. São milhões de anjos que estavam adorando e só um desses anjos desceu onde estavam os pastores e foi lá, falou com eles. Ele disse, olha, eu venho trazer para vocês uma boa notícia. O Salvador nasceu na cidade de Belém. Vocês vão encontrá-lo numa estrebaria, enrolado nos paninhos, e essa criança que é o Salvador. E os ecos dos milhões de anjos cantando louvores no céu acompanharam esse anjo. E esses homens que estavam na terra começaram a ouvir os ecos do céu. Esse louvor foi uma coisa tão impressionante que um diz para o outro, não dá para nós ficar aqui, nós temos que achar essa criança. Eles largam todas as ovelhas no aprisco, deixam elas fechadas e vão procurar qual é a estrebaria da cidade onde está essa criança, onde está o Salvador. Os anjos estão louvando porque eles entenderam a obra do Senhor Jesus a nosso favor. Porque o Senhor tinha um plano de buscar e salvar os seus filhos aqui na terra que estavam perdidos. Por isso que Jesus veio ao mundo, porque eu e você estávamos perdidos por causa dos nossos pecados. Jesus se esvaziou da sua glória para buscar você. A única esperança para a sua vida e para a minha vida é Jesus. Se a gente não aprender essa lição, a gente não vai aprender a grandeza de Deus. Não vai ter lugar para Jesus. Deus vai continuar no controle, mas quem perde, deixa de ser abençoado, é você e sou eu. E mais, a Bíblia diz que vai chegar o dia em que todo ser humano vai se encontrar com o justo juiz. E naquele dia ele vai julgar todo o universo. Alguns entrarão na glória do Pai, que é o paraíso. Outros serão destituídos, condenados dessa glória por toda a eternidade. Ah, Deus é bom, será que Ele vai fazer isso? Ele vai. Ele vai. E há razões justas por isso. Sabe por que Ele vai? Porque a bondade dele já foi revelada no nascimento de Jesus. Foi revelada na cruz,
quando ele derramou sangue e pagou os seus pecados. Os teus pecados estão pagos lá na cruz. Eu visito o hospital quase toda semana, mas agora eu vou menos. Essa semana tive umas conversas com as pessoas no salão também, né? E a gente fala para elas, cara, as pessoas estão morrendo, não sabem para onde vão. O desespero das pessoas não é porque vão morrer. O desespero das pessoas é porque não sabem para onde vão. E os pecados delas estão pagos lá na cruz. Os teus pecados estão pagos lá na cruz. Aquele sangue que Jesus derramou, inocente, é o poder para perdoar os teus pecados. Estão pagos. E as pessoas morrem e vão para o inferno. Por isso que o inferno é justo. O inferno é justo. Imagina, tem uns que dizem, o inferno aqui você faz, aqui você paga. Por favor, né? Vamos estudar um pouco a Bíblia, quem ainda pensa desse jeito, né? Então, a bondade de Deus, vou repetir aqui, já foi revelada no nascimento de Jesus, foi revelada na cruz, foi revelada para você todos os dias que bateu na porta do seu coração e desafiou você para abrir lugar para Jesus. Que tristeza, hoje também eu vi vários foguetes, as pessoas fazem dia de Natal, fazem festa, reúnem família, nada, ótimo reunir a família, né? Festa, comilança, presente, um monte de coisa. Jesus aonde? O significado principal de Jesus não aparece o dia do Natal, foguetório, festa, e Jesus, aonde? E vai chegar um dia que ele vai dizer, o tempo da oportunidade acabou. A oportunidade perdida não volta mais. O tempo da oportunidade é agora. Por isso, até os anjos adoram a Deus. E a gente tem que aprender essas lições. Deus marcou a história com algumas coisas que precisam se repetir para que a essência da mensagem dele não se perca. O Natal é uma delas, a Páscoa também é outra delas. Tá? E quantas vezes você já celebrou o Natal? É só lembrar a idade que você tem. Tá? E todos os anos a história do Natal é contada de novo para você e para mim. E o que falei aqui não tem nada, absolutamente nada de novo. É o que você sabe. Mas se a essência não é Jesus, né? O que eu falei aqui não tem nada, absolutamente nada de novo. A história se repete, se repete, se repete. E sabe para quê? Para que você não perca a essência, o espírito daquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Sabe o que é pior? Muitas pessoas ainda estão com a essência do cristianismo perdida dentro de si. Deus quer fazer algo novo na tua vida. Ele continua no controle de todas as coisas. E ele não mudou. Deus está procurando um lugar na tua vida. Esse lugar vai exigir de você uma decisão. Abrir espaço para Deus na tua vida. Mesmo na tua vida mesmo que tua vida esteja uma estrebaria, ele vai entrar, ele vai fazer diferença na tua vida, vai transformar as coisas do teu coração. Naquele dia que Jesus nasceu numa estrebaria, a estrebaria ficou diferente. O coxo virou berço, os pastores começaram a chegar dizendo, anjos nos revelaram para nós. A casa de quem cedeu a estrebaria já não era mais a mesma. Alguma coisa estava acontecendo e assim acontece na nossa vida também. E aí o louvor do céu invade o nosso coração. E a gente pode sentir a alegria da salvação, o poder da graça de Deus. E a fé deixa de ser uma prática religiosa ou uma tradição e passa a ser a morada de Jesus na nossa vida. Jesus entra no nosso coração do jeito que está, mas não fica do jeito que está. Não importa o que está acontecendo na nossa vida, porque Deus está no controle. Se o Espírito Santo está falando para o seu coração diante dessa história que você conhece tão bem
de repente tomou um sentido novo e você quer abrir a porta do teu coração e você quer dizer: eu vou abrir espaço na minha vida para Jesus entrar e fazer diferença. Não importa como você esteja, Deus quer fazer algo novo na tua vida. Creia, creia, é só crer. Não creia na palavra de um homem que está aqui falando, mas creia naquilo que a palavra de Deus está dizendo, que Ele entra e faz diferença em nós. Seu Espírito Santo está falando para você algo, tocando no seu coração. Eu vou fazer um convite para você, para nós orarmos juntos. E o primeiro convite, e o único, é fazer uma oração muito simples. Muito simples, tá? Você diz: Jesus, entra na minha vida, eu sou um pecador, por isso eu preciso de ti, transforma o meu coração. Eu quero viver essa experiência na tua presença dentro de mim. Essa oração você faz sozinho e em silêncio. É simples. Se tem alguma vida que está uma estrebaria, Jesus quer entrar aí. Se tem alguma vida que está uma confusão, Jesus quer entrar aí. Se tem alguém com angústia, Jesus quer entrar aí. Porque Ele é o Senhor da nossa vida. Ele quer fazer morada na estrebaria e fazer morada ali. É muito simples, é só você buscar Jesus. Se você entendeu e quer esse Jesus, convide para Ele entrar e morar no seu coração. O grande segredo da nossa existência é conhecer intimamente Jesus. O grande segredo da nossa existência não é uma realização profissional. Não é você ter títulos, ter diploma e nem dinheiro. A Bíblia diz que tudo isso é ilusão. O grande segredo é ter uma experiência com o Senhor Jesus dentro de nós. Isso a gente faz com fé, com compromisso, dizendo: eu quero isso para a minha vida. Feche seus olhos, curve a cabeça. Vamos ter um tempinho para orar. Eu quero dar um tempo para você orar. Depois eu vou orar. Ora para Jesus. Diz: Jesus, entra na minha vida. Transforma o meu coração. Eu quero viver essa experiência na tua presença dentro de mim. Vai orando. Vai falando aquilo que o Espírito Santo está falando para você. Você e Deus agora. Senhor Jesus, o Senhor está ouvindo essa oração de cada um. Uma oração simples, mas feita com fé. Quero te pedir que o Senhor responda a essa oração, dando o teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Entra no coração de cada um, fazendo uma transformação espiritual dentro de cada um. Começa a mudar aquilo que precisa ser mudado. Nos valores, no entendimento, dá sabedoria e que a tua graça se revele para a vida de cada um. Que a graça se revele no amor que acolhe. Que a graça do Senhor os abençoe e que a alegria de te encontrar se torne uma realidade na vida de cada um. Eu oro em nome de Jesus. Amém?